Observem, mas o tempo vem quando a hora do abandono virá, e isto tem que vir, deve vir. E agora eu tenho vários profetas e coisas aqui para referir, para te provar que aquela hora vem e tem chegado para mim. Não precisa tentar se esquivar disto, está aqui e você simplesmente tem que tomar isto. Eles não deslizaram para se esquivar disto, eles se firmaram e tomaram isto, e não se envergonharam do Evangelho. Vocês observem Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui embaixo diz: lutei com bestas, e eu fiquei livre da boca dos leões. E as coisas que ele passou, Deus era bom para com ele, mas a hora havia chegado quando ele ia partir. Agora vamos somente saber por que iria um homem, um ministro, companheiro como Demas era de Paulo, deixar a Paulo? Vocês conhecem o irmão Baxter? Muitos de vocês se recordam dele. Ele costumava ler isto concernente a Demas. Ele disse: você sabe o que eu vou fazer, irmão Branham? Quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer? E eu disse: o quê? E ele disse: eu vou andar diretamente e encontrar onde está Demas. Eu vou dar-lhe um soco tão forte quanto eu puder. Ele disse: ele vai virar e dizer: Baxter, por que você fez isto? Ele disse: por que você deixou o pobre pequeno Paulo quando todos o abandonaram? Eu não receito aquilo. Eu não creio que eles terão alguma briga lá em cima, mas eu somente pensei a respeito do irmão Baxter ao dizer isto, porque ele sentiu muita pena de Paulo. Bem, o que havia feito Paulo? Ele havia pregado tão fiel quanto ele pôde, e o Espírito Santo estava nele. E quando ele escreveu lá concernente aquelas senhoras pregadoras e coisas, eu imagino que lá houve uma explosão, e disse que a mulher se mantenha em silêncio nas igrejas, não permito que elas falem. E ele imediatamente foi para o cárcere. Pode você imaginar o que alguns de seus bispos disseram? Aquele rapaz lá no cárcere, que direito ele tinha escrevendo aqui a respeito de nós? Bem, e ele tinha Timóteo, um beberrão de vinho com ele. E então, aqui está ele, lá em cima agora. Ele está alimentando a Timóteo com vinho, e aqui está ele deitado no cárcere, e escrevendo, e diz-nos que o Espírito Santo deve nos dizer o que fazer. Mas ele disse isto, o quê? Porventura saiu de vós a palavra de Deus, e veio para mim somente. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Vem, a hora vem, amigos. E eu quero que as fitas vão às pessoas pela terra, para lembrar que a hora da separação tem que vir. Isto deve acontecer. Eu não sei há quanto tempo eu estou do fim, o fim do meu caminho. Eu não sei. E isso depende de Deus. Eu não sei a respeito do amanhã. Eu não sei o que isto detém, mas eu sei quem o está segurando. Então aí é onde minha fé está edificada, nisto. Agora eu creio que Demas não o abandonou e foi para as boates. Eu não creio que Demas fez isto, porque Demas foi um homem cheio do Espírito. Ele era um grande ajudador. Se você já tomou a história de Demas, ele era um pregador notável, um bom homem, culto, de alta educação e polido. Ele era um homem inteligente. Mas por que abandonou ele a Paulo? Essa é a coisa. Que fez ele fazer isso, abandonar a Paulo?
Eu não creio que haja querido ir a uma boate ou algo, mas eu creio que era Deus separando Paulo. Agora eu imagino Demas, vamos tomar alguns pensamentos de Demas. Como eu estava sentado em uma ladeira, surpreso outro dia, mais ou menos no raiar do dia, eu estava pensando, por que quis Demas deixar aquele companheiro? Por que deixaria ele aquele pobre pequeno pregador que o guiou ao Senhor? O homem o qual era o ponta de lança do reavivamento entre os gentios, de fato um profeta? Ninguém podia declarar senão que ele era um profeta. Ele era mais que um profeta. Ele era um apóstolo. E um grande e poderoso apóstolo para os gentios. E Demas se associou com Paulo, teve companheirismo e viu o Espírito de Deus mover sobre aquele homem. E por que virou ele suas costas a tal pessoa como aquela, sendo vindicado que ele era um servo de Cristo? Observou você, Paulo, aqui, amando o presente mundo. Agora, eu não penso que Demas seja um apóstata. Eu não penso que ele fez aquilo. Mas eu penso que ele obteve uma opinião errada acerca de Paulo. Agora, Demas veio de uma família rica e ele era rico. E dinheiro às vezes significa religião para as pessoas. Como eles dizem na Califórnia, se você não possui 3 Cadillacs, você não é espiritual. Então isso quer dizer, se você não é próspero, se você não tiver a melhor igreja lá nesta cidade, o povo não vai. É quase daquela maneira aqui. Provo para vocês. Vocês têm que ter a melhor igreja do estado, ou eles dizem, você quer dizer que está ligado a um grupinho como aquele? Vocês sabiam que nosso Senhor não tinha um lugar para inclinar sua cabeça? Vocês sabiam que ele possuía somente uma capa? Vem, e ele possuía isto. Ele era simplesmente aquele tipo de pessoa que era pressionada por todos os lados e ele não possuía lugar nenhum para reclinar sua cabeça. Mas eles podiam ter pensado a mesma coisa e pensaram a respeito dele. E agora eu creio que Demas viu uma falha conveniente no ministério de Paulo. Eu penso que ele pensou que o velho companheiro estava liquidado perante Deus. Agora ele pensou que o povo que arrancaria seus olhos para dar a Paulo, agora Paulo disse isto, ele disse, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. A causa que Paulo, nós pensamos, tinha os olhos ruins, porque ele disse, tenho escrito com letras tão grandes. Ele disse, letra grande, mas eu tenho o léxico, dicionário das línguas clássicas antigas, e ele diz, com grandes letras, e ele estava em Roma, na prisão lá, havia algo errado. Ele disse que seus olhos o haviam incomodado desde a visão celestial. Então o povo teria arrancado seus olhos, vejam. E Paulo sofreu, seus olhos o incomodando e ele sofrendo. E ele pediu ao Senhor para o curar 3 vezes.